internautas do programa AltV Mulher. Hoje o programa está imperdível. Nós temos umas pessoas muito importantes na sociedade brasileira e projetos importantes para apresentar para você, internauta do programa AltV Mulher. Eu estou com uma pessoa que fez um projeto maravilhoso, que é leitura legal. Olha que coisa bem bolada, bem armada e com uma imagem muito bonita, muito lúdica, e que é o Marcos Diego. Que bom tê-lo no programa AltV Mulher. Obrigado, Muna, é um prazer estar aqui podendo estar divulgando o meu trabalho. Muito obrigado pelo convite, né? E realmente o Leitura Legal é um trabalho, um projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura, né? E para ajudar as pessoas a tirarem o controle coercitivo da leitura, né? Por isso o nome Leitura Legal, que é para buscar tirar esse controle, que na verdade as pessoas às vezes têm a leitura como uma forma de obrigação. Elas parecem que são obrigadas a estar lendo, né? Pela imposição da escola, né? Enfim, a história de vida da pessoa faz com que ela tenha esse tipo de visão. E a minha ideia é justamente tirar esse controle coercitivo que as pessoas leem porque são obrigados na escola, para tentar introduzir uma leitura legal, né? Que as pessoas tenham. Marcos, nós já vamos falar já com os nossos internautas, porque Tá com bom. certeza todo mundo vai interagir aqui e vai colocar muito essa questão, porque todo mundo já passou por essa dificuldade da leitura. E está comigo aqui uma autoridade na área, uma pessoa muito querida, professora, que enfrenta o seu cotidiano com esses desafios. Como introduzir a leitura de uma forma agradável, sem traumas, sem cobranças. A professora Yara Penha. Que bom tê-la aqui no programa AltV Mulher. Obrigada, Mona, pelo convite. Boa tarde a todos. Ler é fundamental, né? Através da leitura que desenvolve os esquemas, o cognitivo, a visão de mundo, então é fundamental. Mas, professora, há uma grande, hoje, há muitas pessoas que passam pela escola, são formadas, não é? E elas chegam no fim dos ciclos sem conseguir ler uma frase completa. Por que isso? Sim. Aonde é que está travando? Qual é a dificuldade? Os senhores que são autoridades nessa área, aonde não pega, não é? Eu acho que a escola tem que trabalhar com a vivência, com o significado, né? Então, a escola tem trabalhado o ensino tradicional, né? Trabalha a leitura e não traz a sociedade para a escola. Então, fica uma leitura sem sentido, quer dizer, ler na escola não é a mesma coisa que ler na vida, né? Na sociedade, e as crianças acabam não aprendendo mesmo, não se apropriam mesmo, né? E a falta Então, de oportunidade aquela também escola de que acesso o aos nosso livros. mestre Paulo Freire nos ensinou para nós e para o mundo, que é aquela escola que acolhe, aquela escola que respeita o tempo de cada criança, não é? Está um pouco distante do cotidiano da gente, não é? Nós ainda temos um ensino bastante desfocado da realidade, né? Esse ensino que a gente chama de ensino jesuítico, né? Daquela escola tradicional, ainda sentam atrás do outro, né? Não tem aquela comunicação, uma escola que não traz significado, está cada vez mais distante do processo de aprendizado. A senhora, como professora, já deve ter pego a crianças que têm uma facilidade, já, nas primeiras aulas já começam a ler. E aqueles que têm a dificuldade, a senhora acha que a educação está preparada para identificar e reforçar aquele que não consegue uma leitura tranquila, uma boa leitura? Eu acho que aí já vem um problema de formação inicial do professor, né? A formação ainda é bastante tradicional, o professor precisa se apropriar desses novos conceitos de construção de aprendizado, né? Respeitar a criança, cada criança diz assim, escola democrática não é tratar todo mundo igual, mas sim respeitar cada criança na sua individualidade. E a professora, né, via de regra, nós ainda temos um ensino bastante tradicional. E não tem essa visão, quer dizer, lá na formação inicial também eu penso que deveria haver modificações, né? No curso de pedagogia mesmo, né? Professor Marcos, essa leitura legal, ela vem num momento muito importante. Eu gostaria que inicialmente o senhor colocasse para os nossos internautas, porque nós estamos com muitas pessoas fora do Brasil que não sabem o que é a leitura legal, né? E colocasse um pouco essa leitura legal, ela extrapola esses parâmetros já colocados, dos quais a gente percebe que os rendimentos são pequenos, né?
porque ele não individualiza, ele não respeita o limite, a caminhada de cada pessoa. Eu acho que o leitura legal ele vai um pouco por aí, não é? Veja só, a estrutura que a Yara falou da educação brasileira realmente é precária. Que você citou Paulo Freire, realmente, Paulo Freire a educação centrada no aluno, aí vem o construtivismo, enfim, vem várias teorias para poder estar auxiliando a gente a ter um comportamento diferente, os profissionais, para ter um comportamento diferente perante os alunos, uma visão diferente. Mas, infelizmente, não tem uma estrutura social para poder... Agora, quer dizer, a mudança da estrutura social não é uma coisa assim que acontece imediatamente. É um trabalho muito árduo. Mas, professor, sem investimento não há mudança, não é? Eu acho assim, é complexo. Não é só um investimento político. Investimento emocional também, investimento familiar, dos pais, presente no... Eu acho que investimento é recursos. É você ter uma escola equipada, uma escola segura, professores bem pagos, no Brasil não é assim? Com confortos, né? Aluno que realmente se sente seguro, gostoso, aquela escola gostosa que o professor Paulo Freire colocava na sua literatura. Obviamente que sim, claro, né? Eu morei 17 anos no Japão e lá você viu a estrutura do complexo educacional. É maravilhosa. Ele tem tudo que a criança precisa para ter um bom desenvolvimento. As crianças, a princípio, começam a aprender as coisas do dia a dia. Uma coisa que faz significado, que nem a professora Yara falou. A gente tem que criar significados. Então, você vai para a escola, né? Você aprende a plantar, você colhe, você aprende a cozinhar, você aprende a costurar, você aprende a ter uma dinâmica ainda quando nos primeiros passos que você entra na escola. Né? Então, no Brasil ainda falta muito isso. Porque, que eu estava conversando com a Yara também, a gente vinha andando dessa sessão aqui, a gente vinha conversando a respeito justamente disso daí. Né? Que assim, a estrutura, a forma que a gente aprende na escola, no Brasil, é uma forma de castração. Porque na criança, na hora que ela entra na escola, primeiro o que ela quer fazer quando ela tem 6, 7 anos? Ela quer brincar. Ela quer brincar. Então ela chega na escola, ela vai ter que sentar ali e ficar quieta. Né? Quer dizer, aí já começa uma castração. Né? A separação do vínculo familiar. Mas só que hoje, professora, a senhora não acha que nós caímos num outro extremo? Onde nós tínhamos uma sala, onde o professor, o educador era respeitado, existia uma certa hierarquia, lógico que não estou dizendo que tem que ser as coisas feitas de cima para baixo, isso é um ganho, que seja um comando horizontal, mas tem que alguém saber ensinar, porque quem está para aprender é porque não sabe. Ele está para... Nós caímos num outro extremo, hoje não existe essa disciplina, é uma coisa menos... com muito pouca disciplina dentro de uma escola. Eu acho que a sociedade veio como um todo, né, se degradando os valores, né, o que se coloca como prioridade. Né? Então, quando você tem uma sociedade extremamente consumista, como a nossa, né, um capitalismo selvagem, que chamamos dessa forma, as crianças, as famílias vão se degradando. Eu fiz um evento na minha sala de aula, eu mesmo contratei um ônibus para fazer uma pesquisa minha, né? E para os pais saírem com as crianças no fim de semana, no domingo. E eu liguei para os pais no sábado e eles estavam trabalhando. Iam trabalhar no domingo, eles pediram que eu levasse as crianças. Né? Então, os pais, para poder ter acesso a bens de consumo, estão largando um pouco as crianças. As crianças, quem está educando é a televisão, é a rua, e elas estão observando tudo que está acontecendo, elas estão absorvendo da sociedade. Né? Então, a escola... a escola vai reproduzir os modelos. Quem está dentro da escola, tanto os professores como as crianças, são pessoas da sociedade, que trazem para dentro da escola os valores da sociedade. Então, é essa degradação geral, né, que está respondendo dentro da escola esse comportamento. Né? E a falta de preparo também às pessoas, pois na gestão democrática, né? Construir a escola coletivamente, né? E nós temos essa possibilidade, mas não temos mentalidade para isso. Né? Nós não acreditamos no trabalho coletivo, né? Enquanto sociedade como um todo.
Né? Isso, então, tudo reflete dentro da escola, é o micro que está refletindo o macro. Então, essa falta de disciplina da escola é a falta de disciplina da sociedade, né? Lógico, É lógico. uma construção de todos, de governo, população. Lógico, de todos. É de um reflexo. A escola, É. lamentavelmente, está se dando muita atribuição à escola e o foco da escola também. está perdido. Também. Não é? Isso. Se colocou tudo na escola. E o que nós precisamos na escola é o âmago da questão que está colocado aqui, que é a sua função, não é? De formar, de ensinar, de educar, e não de distribuir isso, distribuir aquilo, não é? Então, eu acho que há muita atribuição para o educador e para a escola. Eu, na região do Jabaquara, eu construí lá um trabalho, a Escola de Paz, né, na escola que eu trabalho na região. E é muito interessante porque os pais que estão sensíveis à necessidade de entender melhor como as crianças se desenvolvem, eles estão presentes. Às vezes eu distribuo 6.000 convites, né? A gente faz isso sem subsídio, a gente faz isso porque acha importante, mas vão 10, 12 pais. Reaprender a ser pai e mãe, né? E é muito bom. As pessoas presentes já estão sensíveis, então o trabalho é muito bom. Agora, eu penso que deveria ser uma política pública a Com escola certeza, de paz. Né? A escola de paz, esse trabalho está sendo feito de forma assim, piloto, até para ver os caminhos como poderíamos fazer isso, mas deveria ser na cidade de São Paulo uma política, Com né? certeza. Uma política de governo na escola de paz. Com certeza. E penso, né, professora e Marcos, que nós não vamos desconstruir isto que está colocado se nós não começarmos a novos comportamentos, a novas relações, a novos entendimentos. Por exemplo, eu digo aqui para os nossos internautas, eles estão tentando me falando, Mona, é a questão do piquenique que você sempre diz que os pais precisam. Os pais desaprenderam. Ninguém mais faz piquenique com seus filhos. Parece ter uma coisa de passado. Gente, tem um momento mais amoroso de uma relação, de uma família, sentado num parque, num jardim. Não é, Yara? Você que é mãe sabe disso? Né? E as pessoas, você fala de piquenique, as pessoas dão risada. Elas imaginam, essa mulher tá doida. E os meus internautas estão perguntando aqui, o que a senhora acha disso? Então, é essa questão que eu falei. Os pais têm que trabalhar. Eles trabalham muito, a periferia trabalha demais. Né? E um fenômeno interessante que eu andei observando é assim, as crianças estão levando para a escola pública materiais e merendas e lancheiras que eu penso assim, que é para se aproximar do modelo da classe média. Então as classes populares estão trabalhando bastante para consumir, para ficar como a classe média. Então os pais não percebem que o tempo de investimento, né, o capital monetário que eles estão se esforçando para ter, é um tempo de investimento emocional dos seus filhos, né, um investimento na formação daquelas crianças. Então a reunião de pais que eu faço na minha sala de aula é nesse sentido mesmo. Eu falo desenvolvimento, eu falo assim, se a gente quer resultados diferentes, se a gente quer uma escola com outros resultados, a gente tem que mudar a dinâmica da escola. E veja só, se você não investe no filho, na confiança, no diálogo, eu sempre digo que segredos só existem entre pai e filho, né? Porque aí o traficante vai fazer isso, né? O abusador vai fazer isso, o molestador vai fazer isso. Então, se você não neste momento da vida, você não sela esse laço existente entre você e seus filhos, nunca mais, não é você que vai laçar. Quem é que vai fazer esse laço vai ser o seu inimigo, que é visto como amigo pelos seus filhos. Então, este é o momento que ninguém paga, não tem preço, não tem o presente que substitua este momento. Esse momento é uma liga que dá a partir do amor, do entendimento, da confiança, do lastro, não é? É assim. Porque todos os pais começam, aonde eu errei? Se errou aí. Foi nesse momento. Me diga aí, Marcos, aí na Leitura Legal, como é que a gente pode conhecer esse projeto? Aonde nós podemos encontrar esse projeto Leitura Legal?
Então, o Leitura Legal, né, ele é um projeto cultural, que eu te falei, o interesse do projeto é tirar o controle coercitivo da leitura sobre as crianças, sobre os adolescentes, na forma do desenvolvimento humano e tal, poder tirar esse controle coercitivo que a escola mesmo institui, né, quando ela começa a estudar. Então, você pode encontrar no leituralegal.com.br, Ok. que é o site do projeto, ainda não está completamente pronto, mas já tem várias informações. E como eu falei, é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e ele recebe o benefício da Lei Rouanet, que é a lei de incentivo fiscal, né? Quem tiver interesse em patrocinar pode dar uma olhadinha no site, que tem todas as informações também. E como é que você criou esse programa? De onde é que surgiu essa ideia? Eu comecei tendo uma interatividade com o pessoal da periferia, né? Criei novos amigos, novos vínculos afetivos e lá comecei a perceber uma defasagem muito grande assim, no nível da educação das pessoas, né? Eu via pessoas, adolescentes que não sabem ler, realmente, silábicas, né? Ela sabe ler, mas não sabe compor uma frase, né? Então ela fica meio perdida. Então a partir daí que eu achei que é interessante, porque a leitura é legal, né? Quando você entra na leitura, quando você começa a ler alguns trabalhos, você começa a se identificar com as obras, você acaba tendo um prazer pela leitura, né? Eu achei legal. E um dos fatores que afasta as crianças é justamente não ter acesso aos livros que outras classes sociais têm. Lógico. Né? Mas você acha que tem muita criança que não sabe ler? Muitas. Não só crianças, adolescentes e adultos também. Né? E não ler porque... Por que não gostam de ler? Professora, a senhora acha que hoje se lê mais ou menos? Porque colocam que com o advento da internet, as pessoas estão lendo mais, mas a qualidade caiu. Mas a senhora acha que despertar esse gosto pelo ensino está na preocupação dos adultos e dos educadores? Perante a experiência da senhora, pelo que o nosso professor Marcos está colocando aqui? Eu acho que a dinâmica da sociedade ela é muito, muito rápida, né? E as crianças, quando têm acesso a um videogame ou a televisão, mais de 60 imagens por minuto, né? Então, elas querem coisas mais fáceis. Então, os pais deixam a criança, desde bebezinho, já na frente da televisão, né? A criança tem dificuldade para se concentrar, eu percebo isso, né, Mona? E a leitura requer tranquilidade, organização cognitiva, e isso é um desenvolvimento, a criança vai se desenvolvendo nesse sentido. Então precisa ter uma preocupação da escola e da família de propiciar para as crianças desde pequenos, né, essa oportunidade de ler e de gostar de ler. Né? Eu peguei aqui no programa uma vez um depoimento de uma pessoa que me colocou que ela passou o primário e o ginásio o tempo todo driblando o professor para não mostrar a sua leitura. Porque não sabia ler. Acontece isso. Acontece. E os professores, não só não perceberam isso. Muitos alunos chegam. Eu trabalhei em educação de jovens e adultos, eu vi aluno de 8ª série sem saber ler e foi levando. Eu pensei que ele tivesse problema mental. Ou problema mental, uma questão. Não, ele não estava alfabetizado realmente. Mas ele tinha muita dificuldade, só que a dinâmica da sala de aula é muito difícil. O professor vai se envolvendo com outras questões e o aluno que não se mostra vai ficando, né? Vai ficando. E a progressão automática, que virou uma progressão continuada, virou uma promoção automática, que na realidade não era essa proposta na época da gestão da Erundina, né? E que se baseia no pressuposto teórico muito importante, né? Acabou sendo não conhecida pelos educadores e acabou virando mesmo uma promoção automática, porque acompanhar o desenvolvimento é fundamental. O teu ciclo, no meu entendimento, é fundamental como professor. Respeitar cada um é fundamental. Agora, acabou virando uma série, né? Não é ciclo, e então ninguém entende mais nada como é que funcionam as coisas, né? Então passa, o pessoal acha que está passando, tá passando sem saber porque não tem prova. Não é essa a questão, eles são avaliados, mas está muito difícil, né? A sala de aula, a questão da violência também, então está difícil. E tem que dar uma parada. Novos mecanismos para a escola, né?
Nós fizemos numa escola municipal, nós tivemos um encontro de pais, alunos e funcionários, né? E através do conselho de escola, então, se distribuiriam as ações que seriam realizadas por alunos, funcionários, professores, para construir uma escola nova. Então, eu acho que tem que ser isso, ou vai todo mundo junto construir essa escola nova, vai ficar muito difícil se deixar só na mão ou do governo, ou dos professores, ou da família, é uma responsabilidade de todos. Lógico, o nosso internauta está nos perguntando aqui, essa discussão que nós estamos fazendo, o seguinte, a leitura legal, por exemplo, esse programa que você está apresentando aqui para os nossos internautas, junto com a professora Yara, ele facilita, eles resgata esse aluno que passou o primário, o ginásio, driblando os colegas, os professores, de não ler, de não mostrar a sua voz, a sua leitura, resgata essa criança? Olha, veja só, o projeto, na verdade, não é uma fórmula mágica que vai fazer com que a pessoa crie aquele hábito interessante, assim, imediato, que ele vai começar a passar a ter o hábito da leitura, né? Na verdade, assim, o que diferencia o projeto, na verdade, é que o próprio autor, que no caso sou eu, né, dos livros, que vai ser que é a Mosca Intergaláctica, que é o livro em questão, estarei distribuindo pessoalmente para todos os alunos da rede pública estadual da cidade de Francisco Morato. Esse aqui, não é? Exatamente, esse aí que é a Mosca Intergaláctica. Esse é o livro em questão do projeto, isso, é a Mosca Intergaláctica. Então vai um livro deste para cada aluno, distribuído pessoalmente por mim, né? Quer dizer, então isso vai estar aliciando a curiosidade inata que tem nas pessoas. Vou estar lá presente, vou estar falando do trabalho, vou estar apresentando. E o livro é cômico, é engraçado, ele vai ajudar a trabalhar com o vocabulário, poder de comunicação. Enfim, é um trabalho que vai fazer com que ele tenha um pouco mais de curiosidade. Não que ele vai passar a ter o gosto daqui para frente pela leitura. Mas é um trabalho, a meu ver, muito importante para poder estar iniciando as pessoas. Porque, na verdade, eu tive uma professora que falou que não existe pessoas que não gostam de ler. Existem pessoas que ainda não leram o que gostam. Né? Então... Mas nós não estamos nem perguntando isso do gostar de ler, da atividade do ler. É o saber ler. Porque tem muita gente que lê que não entende, não sabe o que está lendo. Exatamente. Ele não foi formado, ele lê um pedaço da frase, não tem conexão com a outra parte. Uma frase minúscula. Eu me lembro quando eu dava aula em universidade, uma das coisas que me fez parar foi ver a formação, a elaboração, a formulação dos textos. Aquilo cada vez me dizia que não estava correspondendo ao que eu acreditava. Então, mas mais uma vez eu enfatizo, porque assim, porque ela não gosta de ler. Na verdade, ela está lendo uma coisa que ela não gosta. Se ela pegar, por exemplo, se ele gosta de futebol, ele pegar o jornal de esporte, ele vai ler. E ele vai entender. Quem vai gostar de ler se a pessoa ela sofre ao ler? A professora Yara responde isso. Se ela não sabe ler. Quando ela é obrigada a ler, né? Eu tenho uma prática, assim, eu chego às 7 horas da manhã e meus alunos têm até às 7h10 para colocar essas coisas nos lugares, e aí eles vão pegar um livro que eles escolheram na sala de leitura e vão ler até 7h30, mas é um livro que eles escolheram. Né? Então, esse momento também faz da passagem da casa deles para o ambiente da escola, para o ambiente intelectual. Então, eles leem o que eles gostam. Depois, eu uso um equipamento de microfone, de alto-falante, e eles, então, vão contar. Então, como eles querem falar no alto-falante, eles se organizam para contar o que eles leram. Então, aí ele tem que entender, né? Como é que ele vai contar se ele não entendeu? E quando eles contam algumas coisas e falam e as crianças não entendem, as crianças mesmo perguntam, mas o que é isso? Por que você falou isso? Quem foi? Quando foi? Então se tornou uma prática na sala de aula e os alunos leem e eles escrevem, como eles têm ideias do que vão escrever. E aí escrevem bastante. Então, esse olhar, esse cuidado individual, por mais alunos que você tenha, você tenta... preservar. Liberdade de escolha, como o Marcos falou. Né? Ler o que gosta, o que tem sentido para si. Quando o professor, né, no cursinho manda ler livros, né, e os adolescentes ficam, agora eu tenho que ler esse livro. Né? Eu tenho que ler esse livro. Isso aí é complicado. Travou. Já travou. Então, ler com significado, que eu acho que é o trabalho do Marcos. E esta coisa de ler, errar é natural no começo.
Sim, o erro é sempre uma construção. Tem que exercitar. Né? Tem que exercitar, o erro sempre é como tocar um piano. Ah, sim. Agora, professor Marcos, me diga aqui, me coloca aqui um pouco sobre esse projeto e fala um pouco desse livro, que nós estamos com várias pessoas querendo saber aonde comprar, aonde adquirir, se em todas as livrarias já tem esse livro. Não, porque, na verdade, sim, as minhas atividades... Tem pessoas de outros estados que estão aqui interagindo conosco. A gente pode enviar por Sedex também, tá? Você mostra, por favor, diga um pouco o conteúdo dele. Então, Mosca Intergaláctica é bem interessante. São dois ETzinhos que ele quer conquistar o planeta Terra. Só que eles são muito pequenininhos, muito atrapalhados e carismáticos demais para poder estar conquistando alguma coisa. Então, quando eles encontram uma criança em situação de risco, ao invés de tentar dominar, eles vão tentar ajudar a sanar os problemas dela, né? Então, na verdade, o livro ele vai ser uma coleção. Esse aqui é o número 1, né? Mas eles vão mostrar todas as dificuldades culturais que as crianças encontram ao redor do mundo. Que bonito. Vai começar vai da China. aquele que tem uma dificuldade. Essa é a função do educador. Professor Marcos, o nosso horário está chegando ao final. Eu quero dizer o seguinte, que eu gostaria de tê-lo outros dias aqui, claro, para que você pudesse falar deste livro da Mosca Intergaláctica. Uhum. Tá vendo? Vou lá na sala da professora Yara. E que você pudesse nos trazer em doses mais homeopáticas, para que nós pudéssemos conhecer melhor, nos introduzir melhor nesta metodologia que você está tão bem divulgando nas escolas públicas. Com o maior prazer, eu estarei à sua disposição quando você quiser que a minha presença aqui, estarei... Quero, porque eu faço questão, são muitas as perguntas, são muitas as dúvidas. Esta é uma área que a gente precisa investir muito. Você que é autor desse livro... Esse aí é o meu best-seller, já vendi mais de 35 mil exemplares no Japão, Chuva de Lágrimas. Chuva de Lágrimas, é um livro que eu indico para qualquer pessoa, leia, que é maravilhoso, né? E isso está em todas as livrarias. Tem bastante livro meu, pode fazer o pedido pelo marcos@leituralegal.com.br que eu... Ou então entrar em contato pelo site também, né, por enquanto ainda, porque minhas atividades literárias estão mais restritas ao Japão. Eu voltei faz pouco tempo, né? Uhum. Ainda não tem tanto em tantos locais assim para vender. O Japão não interagiu ainda, Marcos. Alguma coisa aconteceu, porque o Japão sempre entra com a gente. Então, Japão sempre vem? Sempre tem? Que legal. Então deve aparecer alguém que me conheça lá, com certeza. Bacana, né? Que seja feliz no Leitura Legal. Nossos internautas estão muito obrigado. Querem conhecer melhor, que realmente o poder público incorpore mais esse seu conhecimento, para que os nossos alunos e alunas possam cada vez mais se introduzir sem traumas, sem preconceito, sem resistências. Claro, estarei à disposição. Agradeço o seu convite e estarei à disposição. As pessoas podem dar um e-mail também? Lógico. Quem quiser adquirir algum livro pode mandar para o marcos@leituralegal.com.br, que eu vou estar respondendo todos os e-mails que chegarem. Marcos, leituralegal. @leituralegal.com.br. Ok. Então, Mona, acho importante fazer uma ressalva quando eu disse que os pais estão trabalhando demais. Eu não quero culpabilizar os pais por estarem trabalhando demais. É claro que isso é em função, até ninguém pode ser culpabilizado por querer uma qualidade de vida melhor, morar melhor, ter melhores condições de vida, né? É só no sentido de que os pais estejam atentos, né? De sempre ter um tempo para os seus filhos, né? Professora Yara, não é as 12 horas que faz a qualidade. Às vezes uma hora que a senhora fica com seu filho, com a sua filha, mas assim, sabe, de olho no olho, abraçando, criando aqueles laços de confiança, é muito melhor do que você ficar 12 horas e às vezes você nem percebe seu filho, nem seu filho te percebe. Eu também sou mãe trabalhadora, né? Sempre tive 2 empregos. E hoje, antes de vir para cá, estava acessando o MSN, minha filha me chamou rapidamente, ela até perguntou o que eu estou fazendo em casa naquela hora. E ela é médica, né, numa tribo indígena, né? E eu falei para ela que privilégio, né, um trabalho como esse, né, com tanta dignidade. Então, eu acho que esse investimento de trazer valores para os filhos, né? Sempre passar a questão dos valores, que é justamente o trabalho do Marcos, né?
Na leitura legal. Leitura legal, que bom. É isso que a gente acredita, né? Que quem tem experiências como essa sua, meus parabéns pela sua filha, que fez uma opção maravilhosa de trabalhar num lugar, nas reservas indígenas, num lugar que tem tão poucos recursos, dedicar o seu conhecimento a uma causa pública, uma causa humanitária. É isso que a gente quer, numa escala muito maior, que os nossos jovens comecem a ter como valor essa relação humana e não aquela imposta pelo mercado. A você, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Volte sempre ao programa Com o maior prazer. Mulher, e eu vou pedir que você volte de 15 dias para dar uma introdução de um dos seus livros cada vez, Claro. para a gente falar mais da literatura mesmo. Claro. E para você, internauta, eu vou para um breve intervalo e volto em seguida com Aromaterapia, um programa super legal também que você vai conhecer. Tá. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. E voltamos com o programa AltV Mulher. Aos nossos internautas, eu vou passar essas perguntas para as autoridades que acabaram de sair do programa AltV Mulher a respeito de um tema tão difícil para certas pessoas, que é a questão da leitura, do entendimento, da expressão. Nossa, eu vejo nos movimentos sociais pessoas de militância, de conhecimento, chega perto do microfone, se assusta, e eu sempre digo, é falar o que você faz, é falar aquilo que você vive. É um instrumento, como você falar no telefone, mas as pessoas se relacionam esse instrumento com o poder, e aí elas se intimidam, elas se retraem, aí elas começam a criar dificuldades. Eu acho que esta metodologia que o professor Marcos e a professora Yara colocou aqui para nós é a forma da gente colocar o conhecimento a serviço de todos, a serviço da comunidade, sem essa hierarquia, você sabe, você fala, você não sabe, você escuta. Não, isso já é coisa do passado. Por isso que a gente vai ter um momento aqui nos próximos programas, junto com o professor Marcos Diego, para que ele possa cada vez mais nos instrumentalizar, para que nós possamos criar um novo entendimento, um novo gosto da leitura, do aprendizado, da relação escola, comunidade, comunidade-escola. Ai, esse tema é tão bom, eu adoro, porque eu aprendi muita coisa com a professora Yara. Ela, na escola que ela dá aula, eu fui várias vezes, eu estive lá, eu aprendi teatros, relação com a comunidade, funções da escola com a comunidade. Olha, é coisa para a gente aprender, para nós aqui que estamos no Brasil e para vocês que também são de outros países. Essa troca de experiência que dá o charme do programa AltV Mulher. E agora, como eu prometi para vocês, internautas, nós vamos discutir um tema muito gostoso. Que, opa, tá entrando tanta gente que está até pulando. Aromaterapia. Com a senhora Maria Luísa Cerveira. Que bom tê-la aqui no programa. Obrigada pelo convite. Tô É feliz uma de estar honra aqui. tê-la aqui, que bom. Trazendo um tema tão gostoso como esse, né? É um tema bastante, digamos assim, é um tema bastante leve, é um tema que nos leva ao autoconhecimento. E como é que você se introduziu neste tema? Explica um pouco aqui. Quem quer conhecer a aromaterapia, primeiro explica para os nossos internautas, para nós também, o que é o aromaterapia. Bom, a aromaterapia é uma ciência, digamos assim, holística, que trata o ser humano como um todo, né? Porque hoje em dia, infelizmente, na medicina alopática, né? É uma medicina que vê o paciente como um todo. Como um todo. Como Ok. foi desenvolvida na França, né? Nasceu na França, a aromaterapia já é usada pela ayurvédica, pela medicina chinesa há milhares de anos. Mas a aromaterapia, como é conhecida hoje cientificamente, ela nasceu na França, Ok. com Gattefossé, que é um químico francês que num dos seus estudos se queimou, né? E assim, o líquido mais perto era um óleo de lavanda, né? Ele era perfumista, era um óleo essencial de lavanda, e ele mergulhou a mão. E mergulhando a mão, ele, como se diz, observou que houve uma reconstituição da pele,
né? Não ficou cicatriz. Então aí ele começou a fazer os estudos dos químicos dos óleos essenciais para introduzir na medicina. E hoje na França a aromaterapia já é cadeira da escola de medicina. Existem médicos aromaterapeutas na França. Ai, que imagem linda, né? Dolorosa, lógico, né? Mas foi assim que nasceu a aromaterapia como a gente conhece hoje. Lógico, como né? você está no momento de uma aflição, né? Porque uma queimadura. Exatamente. E você ter uma lavanda, olha, a lavanda é uma coisa tão suave, tão... É uma né? mãe, Uma mãe, né? Para aromaterapia ela é a Virgem Maria, ela é a mãe de todos, né? É acolhedora, É né? acolhedora. É aquela imagem de que você está protegido. Exatamente. Né? E a lavanda, exatamente. você vai, quando você vai assim, por exemplo, numa perfumaria, a lavanda domina, né? Domina. E ainda bem que é a lavanda que domina, porque realmente ela tem um poder de apaziguar o que está conturbado, né? Mas ela não deixa de ser uma mãe severa também, né? Ela vai organizar e te obrigar internamente a organizar o que está desorganizado lá dentro. Mas com docilidade. Com docilidade. Mas sabe, Maria Luísa, eu acho que é como a professora Yara falou. Essa mãe, ela faz você organizar, mas não é uma travessia dolorosa. Não é uma travessia punitiva, né? É uma travessia que todos têm que fazer, mas que seja uma travessia amorosa, né? Exato. Que seja uma travessia com proteção, com acolhimento. Você quando está do lado de alguém, um filho, um neto, um adulto, você vê que tem um momento que ele tem que se recompor. Exato. Mas só de você estar apostando nessa recomposição já é uma grande coisa, né? Agora o duro é quando você está lá vendo os tempos dessa recomposição. Aí é perverso, né? O que eu vejo assim, por exemplo, o que me chamou a atenção na aromaterapia, né? Você é uma maneira doce, porém física, de se levar o tratamento à pessoa. Por exemplo, existem aqui no Brasil as pessoas estão muito acostumadas com os florais de Bach, né? Mas o floral de Bach é um tratamento mais sutil, a aromaterapia é mais física. Então, você, primeiro, como se pode dizer, você analisa o físico da pessoa, se ela tem alergia, se ela tem alguma inflamação, se ela tem alguma dor, para você poder entrar num tratamento para cuidar das emoções dela, né? Para que ela também não se adoeça mais. Né? A aromaterapia é nesse sentido que ela vai tratando. E, por exemplo, um óleo de lavanda, ele é um excelente anti-inflamatório, ele é calmante, ele é sedativo, né? Ele é amoroso, né? É um óleo cuidador. Então, ele entra, como eu posso explicar? A medicina alopática é um tiro certeiro, que atravessa todos os órgãos e vai furando sem ver, entendeu? E atinge o objetivo, vamos supor, é o coração. Mas antes disso, ela não se preocupa com o pulmão, não se preocupa com o estômago, tudo que está no caminho. A aromaterapia, vamos supor que quando sai o tiro é um estilhaço. Então ela vai cuidando do todo, porque uma gota de óleos essenciais são milhares de componentes químicos. E desses componentes químicos é que sai toda a base da indústria farmacêutica. Então toda a indústria farmacêutica é baseada num óleo essencial, mas eles pegam somente um componente. Então eles vão tirar vamos supor, um anti-inflamatório, eles vão na camomila, tiram o camazulene. Aí o camazulene é só anti-inflamatório. Mas a camomila, ela é a curadora das outras plantas, né? Então ela cuida de tudo. Você está com problema de estômago, você trata com camomila. Você está com inflamação, é camomila. Você está com dor de cabeça, é camomila. Você está com qualquer problema, você está estressada, é camomila. Você está com insônia, é camomila. Então, assim, você está com palpitação no coração, você está ansioso, você coloca a camomila. Ela te aterra, ela te acalma. A camomila, vamos dizer que é uma avó, ela é uma Santa Ana. Né? Ela vem assim, ela te carrega no colo, organiza você internamente, né? E vai cuidando de você como um todo. Então, ela vai cuidar, mas a aromaterapia mesmo, ela atua no sistema límbico. Né? Ela vai cuidar das nossas emoções. De verdade, é isso que os óleos essenciais são. E o olfato, ele é, como se diz, é considerado o cérebro exposto.
né? Ele são os nervos do cérebro que estão aqui, ó, aqui dentro já estão, e conectados diretamente ao sistema límbico. Ao sistema límbico, agora direto. aqui uma pergunta aqui. No momento de crise, não Sim. O aromaterapia funciona? Então, eu sou assim, eu sou a favor de todas as medicinas, né, se unirem para dizer, olha, você está com gripe, eu acho que o seu tipo de gripe, uma medicina chinesa pode curar, né? Eu acho que você está com um problema de tensão, você está estressada no trabalho, você, não sei, algum tipo de estresse, a aromaterapia pode dar conta. Agora, aí existem casos que é para o psiquiatra, que a gente tem que encaminhar para um psicólogo, ou encaminhar para um psiquiatra. Todos os terapeutas, seja da medicina alopática ou da medicina holística, deveriam ter esse discernimento, né? Às vezes eu vou num médico, vamos supor, sou uma cidadã qualquer, e brasileiro, nós somos ótimos em automedicação, né? A gente é bom nisso, né? Lamentavelmente. Eu sei. Eu acho que isso, É um essa absurdo. coisa de que o que serviu para minha amiga serve para mim, isso é um desastre. E esse comércio que existe desses remédios e é um você horror buscar também. o conhecimento do seu amigo, com o seu parente, porque cada caso é um caso. Cada organismo não é tem único. Por que fazer É único. isso é um perigo, isso retarda o tratamento. E eu, pessoalmente, eu tive anos e anos de programa em rádio populares, e eu colocava, olha, receita é do médico, não é com um primo, não é com um vizinho, não é com amigo, não é com ninguém, é com o médico. E essas propagandas de remédio que se faz por aí, massificando... É uma loucura, é uma loucura. E chega a ser ridículo, né? Aquelas propagandas de, imagine, gente, fígado é uma das casas do nosso espírito. A gente tem que cuidar muito bem dele. Aquelas propagandas, as pessoas comendo exageradamente, bebendo exageradamente e depois tomando um remédio para... É um absurdo, é um absurdo. E veja só, Maria Luísa, essa questão da obesidade que hoje atinge também todas as sociedades. Nossa sociedade daqui 10 anos é uma sociedade obesa. As crianças aqui em São Paulo já estão com problemas de coração, e aí, gente. Olha que judiação. Reeducar a criança, a família, a novos hábitos, a novos comportamentos, a um novo olhar na feira, a um novo olhar no supermercado, não. Olha, tem a fórmula mágica aqui, compre esse remédio que em 10 dias você vai conseguir. Exatamente, você emagrece, você dorme com remédio, o remédio faz tudo, gente. As pessoas não fazem mais exercício, não se alimentam corretamente. As pessoas não... E por isso mesmo eu acredito que essa sociedade esteja tão conturbada, né, como a professora Yara falou. Porque assim, as pessoas não conseguem se cuidar mais, porque a mídia diz, você tem que fazer assim, é esse o remédio que você tem que usar, ou então essa é a roupa que você tem que usar. E as pessoas estão tão perdidas nessa mídia, que as informações é 200 mil por hora, e aí eu chamo também de, como se diz, geração Google. Eu acredito que essa falta de concentração que existem nas pessoas é porque é tanta informação no Google, não tem mais aquele exercício de você ir numa biblioteca e pesquisar num livro, depois pesquisa no outro. Né? Então, assim, é tanta informação e às vezes são tantas informações falsas que as pessoas estão perdidas e elas estão desconectadas e desconectadas delas mesmas. Né? Então, quando eu não estou conectado comigo, eu não consigo me conectar com o outro. E aí você encontra esse bando de gente andando nas ruas como os malucos, atropelando uns aos outros. Um rapaz, você fala com ele vira para você e te trata como se você fosse uma... Eu me assusto às vezes, mas assim, não me amedronto, né? Eu quero que isso melhore, então eu sempre tento fazer o meu melhor para que tudo... Não adianta eu ter um jardim bonito se meu vizinho não tem um jardim bonito também, né? É tudo uma soma. Exato. Agora, a questão da aromaterapia, Sim. me pergunto aqui, não é um tratamento muito caro? Não é um tratamento caro. Existem várias formas de se fazer o tratamento da aromaterapia. Pode ser com spray para você colocar no ar, né? Eu gosto de trabalhar com o Rolon. Né? Então o Rolon você faz uma sinergia e aí você usa como se fosse perfume, onde passa a sua circulação, né? Aqui e aí você usa também o olfato. Então a pessoa faz uma anamnese,
né? Ela expõe os fatos, o que está acontecendo, e a gente faz uma sinergia de óleos essenciais para que esses 3 óleos, no máximo, né, trabalhem juntos, em sintonia, um complementando o outro para que volte a harmonia interna, né? Mas isso também com muito trabalho de psicologia, algumas técnicas. Eu misturo um pouco de tudo que eu fui aprendendo por aí, né, nos meus atendimentos, mas o foco mesmo é a aromaterapia. É aromaterapia. Aromaterapia, Então isso, de aroma. Tá colocado de aromas, né? Aromas, isso. Ah. E hoje o olfato tem sido estudado, assim, muito profundamente, inclusive um dos grandes cientistas, me perdoe, eu esqueci o nome, que ganhou um prêmio Nobel por conta disso, pelo estudo do olfato. Uma de suas assessoras era uma brasileira. Olha. Uma brasileira, uma graça. Tem até o livro dela lá em casa, mas me fugiu. As mulheres brasileiras fazem sucesso em todos os lugares no mundo. Lamentavelmente, eu falo muito aqui no meu programa, as pessoas têm uma visão deturpada das mulheres, né? Acham que as mulheres brasileiras só samba, também é samba, também é arte samba, mas também acham que nós somos só valorizadas pelas costas. Mas é um grande equívoco, porque as mulheres brasileiras é esse exemplo do teu trabalho com a aromaterapia, da professora Yara, que acabou de vir aqui, de outras e outras mulheres, muito obrigada, de outras e outras mulheres, que nós é uma galeria de mulheres maravilhosas que estão aí pelo mundo afora levando conhecimento. A filha dela, que ela acabou de colocar aqui, médica, que é a questão médica na área indígena. Enfim, tem mulheres maravilhosas. Esta imagem, graças a Deus, está acabando, né? Em relação às mulheres. Foi vendida na década de 70, né? Brasil, futebol, carnaval e mulher. Pois é, mas hoje essas mulheres são 35% chefe de família. São provedoras do lar, né? Mas é mesmo, é mesmo. Incrível, incrível. Agora, para nós mulheres, já que nós estamos falando dessas mulheres, na grande maioria vive estressada, né? Porque só viver em São Paulo já é um estresse danado. Tem que respirar muito. Isso, respirar muito. Como é o teu dia a dia? Explica um pouco aqui com a gente. Quem não conhece, como que você pode introduzir a aromaterapia a uma pessoa que é leiga, que não tem conhecimento sobre isso? Bom, você pode usar a aromaterapia através dos chás caseiros. Né? Na feira, por exemplo, você vai na feira, tem à disposição, sempre tem uma senhora vendendo, que eu chamo a senhora da magia nas feiras, que ela sempre tem sempre lá na feira uma barraquinha que é uma mulher que ela sabe até fazer benzimento. Todas as feiras que eu fui aqui em São Paulo tem essas senhorinhas lá, é uma graça. E você pode começar ali usando você ferve um chá de eucalipto pode ser também, mas é difícil achar o eucalipto glóbulos hoje em dia por aí. Os eucaliptos que tem por aí não tem aroma, né? Mas uma camomila, por exemplo, que é uma erva muito segura, né? Que aí você pode, como se diz, receitar para todo mundo, que é uma erva segura, né? Então você pode começar a deixar aquele vapor, você começar a sentir o aroma. E começar a se perceber, ver o que isso lhe faz, né? Através do olfato. Mas agora, sem outra maneira de não, isso você pode fazer mexer com essas suas emoções sem uma orientação, porque eu tenho um pouco de medo disso. Não, mas eu vou até te explicar, porque assim, isso é para você introduzir uma aromaterapia no seu dia a dia, para as pessoas que estão nos assistindo, que não têm conhecimento nenhum. Mas a aromaterapia deve ser praticada por um profissional que tenha conhecimento de química orgânica. Porque existem óleos essenciais que aumentam a pressão violentamente, outros baixam a pressão violentamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber os óleos que a gente está trabalhando. Óleos que são seguros é a lavanda, é a camomila, um óleo de limão. Então, são óleos tranquilos, que não fazem... Se não há nada a ser feito no seu corpo, eles não vão agir. Ok. Né? E agora, sempre um aromaterapeuta certificado, que tenha estudado muito. Outra coisa que eu deixo também, quero deixar muito claro aqui, que um curso de final de semana não te qualifica como uma aromaterapeuta. Okay. É um estudo muito profundo, que exige conhecimentos de química, fisiologia, psicologia. Certo. Então tem Porque nós estamos falando de emoções. Às vezes as emoções estão tão
lacradas, né, tão protegidas. Aí você vai por um exercício como esse, sem uma orientação. É lógico que você disse, você não vai, né, você ter acesso ao cheiro da camomila que vai te provocar alguma reação. Mas às vezes a própria concentração, o rito que você está fazendo aquilo, pode te levar a alguma confusão. E é sempre bom você estar orientado por um profissional da área. Tem atitude. Você está sentindo que você não está bem? Vai em busca de quem conhece. Concordo, aí você chega em casa, você sabe que você está fazendo com segurança, com orientação. Isso é bom, porque nós estamos aqui falando uma prática vivida num consultório, com uma pessoa que trabalhou, que fez experiência em Hong Kong, anos e anos. E, então, para você, às vezes a gente está meio melancólico, meio triste, aquele dia que a gente não está bem, a gente vai, pega uma lavanda, pega uma... eu gosto muito da alfazema, adoro que é a lavanda brasileira. Que é a lavanda brasileira, barata, mas nunca deixei na minha casa ter uma lavanda, nunca, alfazema, né? Então, ela é ótima, né? Então, esses pequenos detalhes que a gente tem que entender, que um óleo essencial, existem essências e existem óleos essenciais. O óleo essencial é aquele puro, ele é orgânico, ele contém todos os componentes químicos. Agora, uma essência é aquele óleo que vai para a indústria farmacêutica, depois ele vai para a indústria de limpeza, depois para a indústria farmacêutica. Então, vão tirando todos os componentes dele, aí chegam para os aromaterapeutas desavisados aquela coisa que não serve de nada. Ou um óleo essencial, ele é completo para ser realmente chamado de óleo essencial, ou ele é essência para dar cheirinho e não aroma. Então, a gente tem que estar muito consciente. E para quem, por exemplo, vou dar um conselhinho aqui, posso? Pode, que o pessoal está pedindo. Olha, um óleo essencial de limão, né, é maravilhoso. Ele acalma a mente, ele apazigua o intelecto e os pensamentos. Sabe aquele dia que você está em confusão? Eu não sei se eu compro uma escada, eu não sei se eu vou para a China. Fica tudo uma confusão na sua cabeça. Óleo essencial de limão. E como é que você consegue o óleo essencial de limão? Muito fácil. O limão siciliano, que é aquele limão amarelo, vocês risquem a casca e cheirem. É o óleo essencial puríssimo de limão. E ali ele é a sua forma mais pura de anticicatrizante, que é só assim. Assim que ele sai da fruta que ele é anticicatrizante, não, perdão, é anti-infeccioso. Me perdoe. É anti-inflamatório, é anti-infeccioso, anti-inflamatório. Só assim ele é anti-inflamatório. Mas enfim, não é para esse caso que a gente está usando, mas sim é um óleo que traz a paz, né, para a mente, ele excita o cérebro a trabalhar, ele dá foco e ele apazigua o corpo, mas você continua elétrico para fazer alguma coisa, mas com paz na sua mente. Então é um óleo, compre 3, 4 na feira assim e tenha em casa. Só tome cuidado porque o sumo queima no sol. Então vocês tomem cuidado, né? Cheirem, mas depois lavem as mãos. E aqui tem uma pessoa que está querendo conquistar o seu marido. O que fazer? Conquistar o meu marido. Ela quer o lado bruxo dos óleos essenciais. O meu lado Madame Zonada. Bom, olha, para conquistar o seu marido, eu acho que muita conversação, meu amor. Mas assim, os óleos essenciais para uma relação amorosa, você pode, se você tiver acesso a bons óleos essenciais, tá? Eles têm que ser puríssimo, tá? Tem que conter todos os componentes. É você óleo pode vegetal ou é óleo mineral? Não, é óleo essencial. Aí tem o óleo vegetal. O vegetal e o mineral são óleos onde você vai diluir o óleo essencial quando você quer fazer uma massagem, fazer uma sinergia. Mas os óleos essenciais puros, eles vêm num vidrinho pequenininho, tá? E ele é fortíssimo, assim. Ele é fortíssimo. Você coloca uma gota de patchouli, parece que tem 400 mil vidros de perfume de patchouli abertos de tão poderoso. Então, para ter o seu marido, para que dois corações se unam, eu considero o ylang-ylang. O ylang-ylang é o mais, como se diz, eu acho que é o mais delicado deles todos para a união de dois corações. O ylang-ylang é um que é bem... É um aroma assim bem... Ele é o óleo do coração, ele é bastante doce
Ele é afrodisíaco, né? Mas ele é um óleo que une os dois corações, ele apazigua o coração. Ele é relaxante dos músculos lisos do nosso organismo. E os óleos de origem de madeira? O cedro, o junípero, Isso. esses são óleos mais antissépticos, adstringentes, e eles são, do lado energético, eles são protetores. Protetores, o junípero é ótimo para inveja. Precisa de uma força para enfrentar uma guerra no dia a dia, qual que é bom? Esse é o Thyme Timol. É o Thyme com um componente químico que mais o componente químico predominante Timol, porque tem os quimiotipos. Então tem vários tipos de tomilho, né? Depende da região que ele nasce, quantidade de chuva, incidência de sol, ele cria o seu quimiotipo. E esse quimiotipo, cada um tem o seu componente. Mas então, para aquela hora que você quer um guerreiro junto com você, é o Thyme Timol. O tomilho com componente Timol. É o Thyme Timol. É. Então, tá vendo? No Candomblé, na Umbanda, é São Jorge. Agora aí, na aromaterapia, é o Thyme Timol. O elemento, o componente químico específico é o Timol. É o tomilho com componente Timol. O bacana é essa tua busca desses arquétipos. Você procura, em todo lugar tem, mas nunca se afaste deles. Porque eles que te dão força, eles que te dão paz, eles que te dão harmonia. É verdade, né? é verdade. E é tão bom, né? Eu acredito na mistura. Eu acredito que o conhecimento é um só, mas cada um tem uma maneira de... Um rito. Tem um rito, tem uma maneira de falar, tem uma linguagem. E eu acredito que assim, seja a Umbanda, seja a aromaterapia, seja a medicina chinesa, seja as religiões cristãs, a sabedoria estão todas lá, só que cada um tem uma maneira, né? Uns fazem imposição das mãos, tem o reiki que trabalha com imposição das mãos. Inclusive na Universidade de São Paulo está sendo estudado o reiki, né? Ótimo. Então já foi provada a mediunidade também, o Dr. Sérgio Felipe, né, dentro da Universidade da USP. Então, assim, a sabedoria é a mesma, né? Só que são maneiras diferentes de se utilizá-la. Mas é bom conhecer. Mas é bom trazer todas juntas, isso seria bom. E o programa AltV Mulher tem essa função. É esse o trabalho do AltV. É exatamente para você que está em casa, você que está no teu local de trabalho, você que está visitando um amigo. Enfim, conheça essas experiências. Olha, fiquei super maravilhada com Maria Luísa Cerveira, que está aqui conosco, especialista em aromaterapia, e que volte outras vezes para trazer esse conhecimento, para que a gente possa... Um dia você pode trazer aqui os aromas para a gente ver? Com certeza. Com certeza, eu tenho alguns aí, se você quiser olhar. E as pessoas podem comprar aonde os aromaterapeutas? Então, eu uso ter acesso ou comprar? Aqui no Brasil, eu considero que um dos melhores lojas de óleos essenciais é a Baissâmia, né? Que ela é uma aromaterapeuta também, é ótima no que faz, ela é muito séria. Então, eu acredito que aqui no Brasil eu conheço poucos assim que eu posso dizer, olha, esse eu assino embaixo. E o da Baissâmia eu assino embaixo. Que bom. Então, Maria Luísa, obrigada pela sua participação, obrigada a todos os internautas que interagiram conosco no decorrer desta 1 hora e pouco. Passou tão rápido, nós conseguimos entrar antes do nosso horário hoje, com essa pauta tão boa, uma educação. As duas são educação, né? As duas tratam como você lidar contigo, como você absorver o conhecimento, como você repassar o conhecimento, né? Exato. Né? Tudo que a gente aprende, não tem coisa melhor. Tem que colocar pra frente, senão o conhecimento envelhece. Fica paradinho ali. Meu pai tinha uma frase, tudo que é parado apodrece. É verdade. Então, bacana é você jogar e transformar em novos conhecimentos. Com certeza. E aí a humanidade fica mais feliz. Maria Luísa, nosso internauta aqui está dizendo que beleza de trabalho, quer conhecer mais, e seja bem-vinda à Rede AltV. Obrigada, gentil, muito obrigada. Obrigada a você também. Uma boa tarde e a você, internauta, até a próxima terça-feira com o programa AltV Mulher. Mulher de verdade,